hospital agora. Pronto. Opa! Estamos hoje no dia 12 de novembro de 2025, dando boas-vindas a todos vocês, na presença do nosso irmão Ricardo Lindemann, que vai seguir conosco nesse seminário Meditações, excerto das cartas dos Mahatmas. E para ele nós vamos conceder a palavra nesse momento, para ele fazer conosco uma oração, em seguida, abertura do trabalho. Ricardo, a palavra está com você. Bem-vindo. Bom, eu agradeço a calorosa recepção e apresentação, o espaço da loja Teosófica Estrela d'Alva, e convidaria, então, pela elevação do tema, a fazer uma meditação de abertura, deixando-nos mais afinados com essas abstrações e, na verdade, temas mais elevados. Sentados numa posição confortável e estável, com a coluna ereta e sentindo as clavículas bem encaixadas, indica a expansão dos ápices pulmonares e a distribuição do peso ao longo da coluna, pelas costelas também, relaxando a língua, os pés, as mãos, e a respiração serena e tranquila. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento. Que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento. Que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Me foi solicitado, se é que eu entendi bem, pegar o tema das cartas dos mestres, de certa forma voltado para o centenário, ou melhor, Sesc centenário da fundação da Sociedade Teosófica. É isso mesmo, TT? A TT Ela se pode ler para aí, mas ela aprofundou. falou sobre isso mesmo. Ela falou sobre o Mas, aniversário de 150 anos da loja. tá certo. Na verdade, é na segunda-feira, não é? Mas é a primeira reunião anterior. Então, eu acho que é pertinente a solicitação feita. Paramos, se for dar continuidade das cartas, né? Paramos no dia 22 de junho. Sim, 21. eu gostaria de começar, e depois a gente pode voltar, não é? Com esse parênteses, na carta 45, antiga 44, do volume 1, vamos dizer, das cartas dos Mahatmas assim, né?
O mestre Moria, na página 207, afirma: no próximo dia 17 de novembro, expirará o período de 7 anos de teste, dado à Sociedade Teosófica quando ela foi fundada. Então, essa é a primeira vez nessa carta, suponho, que o mestre faz menção de um teste, ou da própria Sociedade Teosófica como um teste. Com isso, ele está reforçando, porque a carta é de fevereiro de 1882, ele está reforçando que a Sociedade Teosófica foi fundada em 17 de novembro de 1875. Então, vocês percebem que, fazendo a conta, na segunda-feira vai completar 150 anos. Ok? Durante o qual poderiam discretamente predicar sobre nós. Nós aqui somos Mahatmas, os chamados, eles se autodenominam irmãos mais velhos. Eles preferem não destoar ou afirmar que são diferentes de nós. Mas é claro que eles têm que assumir que tem algumas encarnações a mais. Então, eles assumem como irmãos mais velhos. Ok? Mas e por que falar discretamente? Porque esse era um assunto mais do que esotérico na época. A humanidade, em 1875, eu me refiro particularmente ao mundo ocidental, não estava preparada para dar esse passo, certo? Se tu pudesses, Felipe, me colocar como co-anfitrião, porque aí eu posso pegar algumas passagens. Ah, pronto. Tinha esquecido. Muito obrigado. Então, eu acho muito importante que nós tentemos nos colocar naquela época, certo? Um ou dois de nós esperávamos que o mundo houvesse avançado o suficiente intelectualmente, se não intuitivamente, para que a doutrina oculta pudesse ter uma aceitação intelectual. Veja que, pelo menos a ideia, ele queria ver se pelo menos a ideia poderia, assim, vamos supor, ser aceita, e por isso ele diz intelectualmente, ou talvez até intuitivamente, que já seria talvez esperar demais, mas vamos dizer que o mestre se esforçou em ser otimista, mas logo mais ele vai dizer, como vocês verão, coisa diferente. Esse um ou dois são o mestre Kuthumi e o mestre Moria. Está bem? Só para vocês lembrarem direitinho que foi o mestre Kuthumi que mais lutou pela fundação da Sociedade Teosófica, admitindo alguns que ele é a reencarnação de Pitágoras. E estava vendo a filosofia ocidental tomar um rumo completamente distante daquele para o qual essa filosofia primeira, vamos chamar assim, se orientou. Ok? Então, feita essa consideração preliminar, o mestre Moria o secundou, porque naquela fraternidade, pelo menos dois mestres têm que assumir karmicamente a responsabilidade por aqueles atos.
Faz sentido para vocês? Qualquer decisão aprovada terá que ter, então, essa marca. Isso quanto à fundação da sociedade, ok? Prossegue a carta dizendo, pelo menos pudesse ter uma aceitação intelectual e fosse possível dar um impulso para um novo ciclo de pesquisa oculta. Por quê? Porque eles não querem impor isso ao mundo. Eles querem que o mundo venha a descobrir por si mesmo as leis ocultas quando estiver maduro para isto. Acho isso muito importante. Demonstra a humildade e a prudência deles em compreender que se o mundo não está pronto, então a hora não chegou. Poderiam esses conhecimentos fazer mais mal do que bem. O exemplo, infelizmente, que eu dou é o da energia nuclear, que, quando descoberta, o que foi a primeira coisa que fizeram? A bomba. Então, existem alguns poderes aí que, se despertos antes da hora, isso está no parágrafo 25 do Aos Pés do Mestre, vai produzir os poderes psíquicos mais dano do que prejuízo. Desculpe, mais dano do que auxílio, do que benefício. Vou fazer oportunamente breve comentário. Suponho que vocês conheçam o Aos Pés do Mestre. Não é verdade? Não desejes os poderes psíquicos. Eles virão quando o mestre entender ser melhor para ti possuí-los. Forçá-los muito cedo traz em seu treinamento frequentemente muitas perturbações. Seu possuidor muitas vezes é desorientado por enganosos espíritos da natureza. Bom, aí tem os zombeteiros, tem toda uma linhagem de elementais artificiais. Nós estudamos isso lá no plano astral. Quem quiser pode ver. Acho que o Felipe tem o Caminho das Pedras lá para o player, ou sei lá, playlist. Tá? Ou torna-se vaidoso e julga-se isento de cometer erro. Aí sobe a cabeça, a criatura se acha, porque ela tem alguma clarividência ou clareaudiência. Em qualquer caso, o tempo e a energia despendidos em adquiri-los poderiam ser utilizados em trabalho para os outros. Eles virão no decurso do teu desenvolvimento, eles têm de vir. E se o mestre entender que seria útil para ti possuí-los mais cedo, ele te ensinará como desenvolvê-los com segurança. Até então estarás melhor sem eles. No entanto, isso é sugerido no último objetivo, o terceiro objetivo da Sociedade Teosófica, investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Então, essa intenção de dar impulso a um novo ciclo da pesquisa oculta fica evidenciado, pelo menos, no terceiro objetivo da Sociedade Teosófica. Isso fica claro? O mestre, porém, nos surpreende quando prossegue. Outros mais sábios, porém, ao que parece agora, sustentavam uma posição diferente. Isso quer dizer que eles votaram contra a fundação da Sociedade Teosófica, entendendo que o mundo não estava pronto. Os outros eram a imensa maioria. Ao que consta no livro Os Mestres em Ascenda, havia perto de 50 mestres nessa época. Se 2 foram a favor e os outros foram contra, dá 96% contra. Certo?
mas foi dado o consentimento para a tentativa. Suponho que seja a segunda vez que o assunto de teste ou tentativa aparece na carta. Entretanto, estipulou-se que a experiência se realizaria a experiência, então, é a terceira vez que é posto como um experimento. Se realizaria sem nossa direção pessoal, ou que não deveria haver intervenção anormal de nossa parte. O que quer dizer intervenção anormal? Significa exatamente usar esses poderes. Isso fica claro para vocês? Por isso que eu estou intercalando alguns comentários. Por quê? Porque se eles usassem esses poderes para o bem, fora do plano divino, embora em seu auxílio, o mesmo poderia ser usado contra pelo outro lado da força lá. Se vocês já assistiram o Darth Vader e a Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, tá? Tá certo? Quando existe um jogo de equilíbrio entre as forças, que é chamado por São Paulo de Guerra no Céu. Se estamos na página 207 do Cartas dos Mestres Sabedoria, volume 1. Olhando ao redor na América, encontramos o homem para ser o líder. Por quê? Porque os mestres não podiam usar os seus poderes fora das 4 linhas lá. Eles não jogam mais, são técnicos, não podem entrar em campo, certo? Já a carreira deles como jogador ou jogadores se encerrou no momento que eles atingiram a iluminação. De modo geral, as pessoas acham que os mestres é que têm que resolver o problema do planeta Terra, não entenderam. Imaginem se o professor começar a fazer a prova pelos alunos, qual é o nível de aprendizagem na escola. Quem tem que resolver o problema foi quem o criou. Se foi a humanidade que gerou esse karma, que o plano divino é perfeito. É a frase de Vivekananda: o mundo é perfeito, perfeito para atingir os seus fins. Então, um raciocínio difícil para nós é, por exemplo, quando havia duas, vamos chamar assim, duas linhas de pensamento dentro da sociedade teosófica, e nós vamos chegar a isso daqui a pouco. E o mestre, questionado a respeito de quem é que estava certo, respondeu: os dois estão certos e os dois estão errados. Porque estão parcialmente certos num ponto, mas errados no outro, e vice-versa. Então, existe uma parte da verdade. Vou dar um exemplo. Entre a teoria de uma única vida e a teoria da reencarnação, qual dos dois está certo? Metade das religiões dizem que a vida encarnada é uma só, e a outra metade, se vocês pegarem pelo número de seguidores, dá os budistas e os hinduístas de um lado, falando na reencarnação, e os cristãos e os muçulmanos podem incluir também os judeus, dizendo, de modo geral, o contrário. Qual dos dois está certo? Qual dos dois está errado? Estava o Platão dizendo que as classes de ferro e de bronze deveriam ter direito à propriedade privada e a posses.
e as classes de prata e ouro, não, tudo seria comum, mas que eles ganhariam um mão do Estado, mas não teriam direito a posses. Então, vocês talvez notem que há uma semelhança entre certas ideologias, mas ele mescla o melhor das duas, um para produzir mais, para gerar produtividade, e o outro para tornar a governança isenta de interesse pessoal. O que o mundo faz? Fica brigando entre os dois lados, sem ver que cada lado tem uma parte da verdade, e fica tão entusiasmado com a sua parte que não reconhece a verdade que tem no outro lado. Então, se eu conseguir entender que para cada folha a vida é uma só, mas que para a seiva está sempre reciclando em todas as folhas, de certa forma, nós podemos dizer que a seiva da árvore é imortal em relação às 4 estações do ano. E se as folhas surgem e caem, a seiva continua circulando. Mas, do ponto de vista da folha, a vida é uma só. Ela nasce numa primavera e vai cair no outono. Dá para entender isso? Qual dos dois está certo? Qual dos dois está errado? Se eu disser para vocês qual é a sombra que projeta um cone, estou projetando a teoria de Platão, a alegoria da caverna, no capítulo 7º da República, o livro mais conhecido de Platão. Se vocês tiverem preguiça de ler os 27 diálogos, leiam pelo menos a República, para não dizer que nunca leram Platão na vida. Certo? E aí eu diria, o cone projeta que sombra na parede, no fundo da caverna? Aí um vai dizer um círculo e o outro vai dizer um triângulo. Qual dos dois está certo? Qual dos dois está errado? Depende do ponto de vista. Então, quando o mestre tenta explicar que eles estavam fazendo um experimento conciliador para tentar produzir paz na humanidade, eu acho que ele não foi bem compreendido. Mas vou ler agora da revista Teosofia, de 2007, janeiro, fevereiro, março, quando completou-se 100 anos da morte do Coronel Wolff, no seu último artigo, publicado no The Theosophy antes de morrer. Mas ele diz assim, o coronel, agora devo terminar esse artigo com a primeira mensagem direta dos próprios mestres enviada através de mim à sociedade como um todo. Por quê? Que a senhora Blavatsky já tinha falecido há 16 anos, certo? De 1891 a 1907. Que aqueles que acreditam em nossa existência, então, esse é um ponto. Ninguém é obrigado a crer na existência dos Mahatmas na sociedade teosófica. E que estamos por trás do movimento teosófico, quer dizer, ao fazer uma homenagem, eu tenho que fazer homenagem aos verdadeiros fundadores, que são o mestre Kuthumi e o mestre Moria. E que também, pelo menos essa é a história que se consta na revista que eu estou lendo, certo? O nome do artigo do Coronel Wolcott é uma recente conversação com os Mahatmas. Eles se materializaram no leito de morte do Coronel Wolcott para dar as boas-vindas ao plano astral, nos termos da passagem, mas deram últimas instruções para ele preparar o seu passamento.
E uma delas foi chamar de volta o senhor Leadbeater, que eles tinham expulsado virtualmente da Sociedade Teosófica. Então, para mim, eu sempre digo, se os mestres chamaram ele de volta, é porque ele é isento da culpa que queriam impor a ele. E, aliás, que juridicamente nunca foi provada, não passou de calúnia. Ele foi inocentado na justiça e foi inocentado pelos mestres. É isso que está nesse artigo. E o coronel prontamente pediu já um papel para, antes de morrer, fazer a solicitação do reingresso do senhor Libi. E que também devemos continuar a empregar a Sociedade Teosófica como um agente para a elevação espiritual da humanidade. Então, ele disse duas coisas, que eles são os reais fundadores e que a sociedade é um canal, um agente para a elevação espiritual da humanidade. Saibam eles que, às vezes, somos forçados a empregar instrumentos imperfeitos, por falta de perfeitos, para o nosso trabalho. Portanto, cessem com esse tumulto e disputa de causar tanta perturbação na unidade da fraternidade, enfraquecendo assim sua força. Em vez disso, trabalhem juntos em harmonia para se adaptar a ser instrumentos úteis para nos auxiliar em vez de embaraçar o nosso trabalho. Em português popular, muito ajuda quem não atrapalha. Certo? Ficou mais claro agora? Não fiquem brigando entre si, senão isso atrapalha o nosso trabalho. Primeiro objetivo, fraternidade universal. Difícil de pôr em prática. Ele prossegue dizendo: nós que estamos por trás do movimento teosófico somos, às vezes, impotentes para evitar os contratempos e os distúrbios que inevitavelmente têm de surgir devido ao karma individual dos membros. Mas vocês podem nos ajudar muito se recusando a tomar parte nesses distúrbios e verdadeiramente vivendo os possíveis ideais mais elevados da teosofia. Se algum acontecimento produzir uma aparente injustiça, tenham fé na lei, que nunca falha em ajustar os assuntos. Cessem de entrar precipitadamente em discussões ou de tomar parte em dissensões. Mantenham-se unidos com amor fraternal, uma vez que vocês são parte do grande ser universal. Não estarão lutando contra si mesmos? Pergunta do mestre. Não são os pecados de seu irmão os seus próprios pecados? Uma pequena alusão bíblica. Paz, confiem em nós. Aí o coronel Olca da Cima assina em nome do mestre Moria em 13 de janeiro de 1907. Certo? Então, eu faço essa menção porque, de vez em quando, talvez eles usem alguns poderes anormais, mas vejam de maneira muito discreta, eu suponho. Vou voltar à página 207 do volume 1, depois desse parêntese, porque ele está se referindo ao coronel Alcada aqui. Olhando ao redor, encontramos na América o homem para ser o líder. Um homem de grande coragem moral, altruísta e possuidor de outras qualidades.
ele estava de longe de ser o melhor, mas, como diz o Sr. Hume no caso de Blavatsky, era o melhor disponível. Então vejam que desde o início ele está dizendo que o experimento dependia de quem estivesse disponível. Eu não sei se isso está claro. Temo que não, porque as pessoas têm uma ideia de que se a sociedade teosófica é inspirada pelos mestres, então todos os dirigentes têm que ser homens perfeitos. E o mestre está dizendo o contrário, que são pessoas humanas e imperfeitas. Isso fica claro agora, mais do que antes, pelo menos. Mas eles tinham uma qualidade. Estavam dispostos a jogar todas as cartas no jogo. Disponibilidade total. Isso faz diferença no discipulado. A TT andou me convidando para dar um curso sobre a parte das cartas sobre o discipulado. É verdade, TT? Eu descubro logo se ela está por lá ou não. TT! Eu estou Ah! aqui, Ricardo. É verdade. O Eu caminho do só não discipulado é entendi. Parece mesclado que é na com. semana que vem que começa? Como é que é? Não, é para o segundo semestre, Ricardo, de 2026. Eu sou Ah, minha aquariana. querida, eu ainda nem consegui completar esse ano. Eu estou num problema na minha vida que eu não sei se o mês é muito longo ou se o salário é que é curto. E tu me joga para o segundo semestre de 2026. Eu Eu estou nem falando de sei se eu não vou estar. agosto de 2026, o caminho Posso estar discipulado falido até lá? É, mesclado com os mestres e a senda. tá certo. Se eu não tiver falido e tiver aí já tendo que entregar até o computador, eu aceito. Então, Está aceitado. prossegue. Ele estava longe de ser o melhor, mas, como diz Hume, no caso de Blavatsky, era o melhor disponível. Vejam que esse é um tema recorrente. No trecho que eu li a vocês também veio a história do melhor disponível. A ele associamos uma mulher que possuía dons extremamente excepcionais e maravilhosos. É a senhora Blavatsky, certo? Junto a esses dons havia certos defeitos pessoais, mas sendo como era, não havia ninguém comparável a ela que estivesse vivo. Diz que eles esperaram um século para encontrar alguém que tivesse o bom karma de ter aqueles poderes e uma disponibilidade para trabalhar sem questionamento para eles, porque isso é o discipular. Estivesse vivo e apto para esse trabalho. Nós a enviamos para a América. Então, fizemos com que se conhecessem e o experimento começou. Já me perdi se é a quarta ou sei lá quantas vezes que ele falou em experimento. Por que eu enfatizo isso? Porque somos nós os jogadores, não são eles. Eles já são perfeitos, eles não precisam fazer isso aqui. Eles estão nos dando a honra de participar no jogo deles, em nome da humanidade, porque os mestres já são perfeitos. Então, é um experimento da grande fraternidade branca para ver quantos voluntariamente se oferecem a seu serviço. Também nós já lemos aí, nesses dias, nós só podemos trabalhar com aqueles que queiram trabalhar conosco. Eles não forçam ninguém e não oferecem nada. Então, essa disponibilidade é a longo prazo. Desde o início foi dado a entender, tanto a ele como a ela, claramente,
que a questão dependia inteiramente deles mesmos. Eles é que tinham que vestir a camiseta. E ambos se ofereceram para a tentativa. Então, aqui, no mínimo, é a quinta vez que ele fala em tentativa ou experimento, ou teste, por uma determinada recompensa num futuro muito distante. Eu suponho que seja a sexta raça raiz no século 27. Ok? Nascer na sexta raça raiz, filho do mestre, recebeu uma encarnação de instrução direta, desde o nascimento, condições ideais de avanço espiritual, certo? Como diria Kuthumi, soldados voluntários para uma causa desesperada. Isso tem uma nota, porque em inglês é forlorn hope, uma expressão que em português não diz muito, porque parece contraditório. Forlorn hope seria uma esperança desesperada. O tradutor preferiu botar causa desesperada, ok? Durante 6 anos e meio, eles têm lutado contra dificuldades que teriam feito desistir qualquer um que não estivesse lutando desesperadamente como alguém que joga a sua vida e tudo o que possui. Não é uma coisa meia boca que deixa o cara se tornar e cria as condições para se tornar um sírio. Em um esforço desesperado e supremo. Seu êxito não correspondeu às expectativas de seus inspiradores originários. Ou seja, a sociedade teosófica fracassou em relação às expectativas dos mestres, particularmente no item da fraternidade, que ele sempre bate de novo em cima do mesmo prego. E o povo não entende que, para eles, isso é decisivo para o trabalho poder prosseguir. Porque se estiverem brigando entre si, se estiverem se dividindo, fazendo cisma, aí não vai, a energia não flui. Daqui a pouco vai ser que nem na política que o pessoal está se matando. Isso não é mais espiritual. Chegou ao limite da polarização. Embora tenha sido extraordinário em certos aspectos. Veja que nós já perdemos todo o século XX empilhando bombas entre duas ideologias, temos armamento para destruir o mundo 200 vezes, caiu o tal do muro em 1981, eu pensei, bom, agora entenderam o assunto e a coisa se resolveu. Não, foi 89, em 91 caiu a União Soviética. Tá? 89 caiu o muro. Eu pensei, bom, agora aprenderam a lição. Bom, isso foi o século XX inteiro. Já desde a Primeira e Segunda Guerra isso vem se insinuando. Mas aí entrou o século XXI. E parece que voltamos a estaca zero, a geração que viveu aquilo não é a que está aqui agora, não entenderam nada, esqueceram a história e vão repetir os erros. Gastamos $1 milhão por minuto em armas, enquanto morrem 40 mil crianças por dia de fome. Isso era antes da Covid, agora nem sei, o dado deve estar desatualizado. Para cada criança que morria de fome, correspondiam $36 mil. Isso dá hoje o quê? R$ 180 mil por aí. Dá para comprar um apartamento e viver da renda. É claro que não precisa morrer de fome, ou, como diz a Unesco, de problemas derivados da subnutrição no mundo em desenvolvimento. É uma criança que está morrendo só porque o pessoal não se entende e fica brigando entre si. Eu não sei se eu tenho repetido suficientemente a importância da fraternidade.
Mas ele diz, embora tenha sido extraordinário em certos aspectos. Bom, algum tipo de esoterismo se estudou, começaram a entender algumas interpretações esotéricas, há portas abertas, esse conhecimento chegou ao mundo, um véu de Ísis foi levantado, parte da doutrina secreta foi revelada, e o mundo assimilou algum ensinamento dos Mahatmas. Dentro de mais alguns meses, terminará o período de provação. Isso quer dizer que o período de provação, teste ou experimento de 7 anos, terminaria em 17 de novembro de 1882. Se naquele momento a posição da sociedade em relação a nós, a questão dos irmãos, os irmãos mais velhos, os Mahatmas, não tiver sido resolvida definitivamente, não haverá notícias dos irmãos em quaisquer, mais notícias dos irmãos em quaisquer formas, cores, tamanhos ou grau. Tem um período ali entre parênteses, seja eliminando-a do programa da sociedade, ou seja, não se fala mais nos Mahatmas e ponto final, ou aceitando as nossas condições. Bom, vocês vão ver, temo que eles tenham optado pela segunda. Vamos ver que condições são essas. Só aqueles que provarem ser fiéis a nós e à verdade em todos os momentos será permitido contato futuro conosco. E nem mesmo a eles, a menos que desde o presidente para baixo prometam com os mais solenes compromissos de honra guardar o segredo inviolável de agora em diante sobre nós, sobre a loja e os assuntos tibetanos, ou seja, a grande fraternidade branca, e não responder sequer a perguntas dos seus amigos mais próximos, embora o silêncio possa provavelmente dar a aparência de que tudo que foi revelado seja uma fraude. A senhora Blavatsky não foi autorizada a se defender quando acusada no relatório Hodgson de fraude pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, nem chegaram a olhar o microscópio. Certo? Sobre as cartas. Mas, nesse caso, ele disse, o esforço seria suspenso até o outro ciclo centenário, ou seja, de 1882 a 89, quando, ou, quem sabe, de 89 em diante, porque a doutrina secreta foi publicada em outubro de 88. E assim também a seção interna da sociedade. E ela vai preencher esses requisitos que vocês estão vendo. Então, acredito que assim foi equacionada a situação. Nesse caso, o esforço seria suspenso até o começo de outro ciclo centenário, quando, se as circunstâncias fossem mais propícias, outra tentativa poderia ser feita na mesma direção ou em outra. Ok? Será que esse trecho da carta ficou claro para todos? Então, essa é a minha homenagem aos fundadores da sociedade, Alfred e Blavatsky, e àqueles que o sucederam, porque também no artigo de 2007, que na verdade é a republicação de 1907 do Coronel Walker, quando os mestres se materializaram, surgiu o seguinte diálogo com testemunhas. Desejando esclarecer esse assunto, fiz a seguinte pergunta. Bom, vou ler o parágrafo. Os principais membros dos dois grupos recentemente ficaram bastante alarmados com a declaração da senhora Beza de que ela pensou ter estado sob algum fascínio ao supor
que havia trabalhado com o Sr. Leadbeater nos planos superiores, enquanto ele estava dando perigosos ensinamentos sob orientação e na presença dos Mahatmas. Desejando esclarecer esse assunto, fiz a seguinte pergunta aos Mahatmas. É, então, verdade que a senhora Beza e o senhor Leadbeater trabalharam juntos em planos superiores sob sua orientação e instrução? Resposta do Mahatma Morya. O mais enfático, sim. Pergunta de Alcott. Ela estava certa em pensar que, porque o senhor Leadbeater divulgava certos ensinamentos que eram censuráveis e não estava apto para ser instrumento ou estar em sua presença? Por causa da famosa história de que ele era contra a iniciação sexual masculina nos prostíbulos da Europa, onde as crianças com 15 anos já pegavam sífilis na primeira relação, como aconteceu com o tio da minha professora de astrologia. Era o costume. Enquanto que o senhor Leadbeater, como bispo, defendia, bom, na época ele ainda era padre, defendia que era preferível a masturbação. Caíram de pau em cima dele por essa afirmativa, acusaram ele de coisas que eu prefiro aqui não reportar, e o caso foi à justiça. E expulsaram ele da sociedade por obscenidade ou coisa parecida, sem nenhuma prova. Ele tinha dito isso, segundo consta, a 2 alunos que estavam obcecados por sexo, e foi a opinião dele, era melhor descarregar a energia do que ficar pensando só naquilo. Que ele dividia o que era fisiológico do que era espiritual ou mental. Mas isso na era vitoriana foi um escândalo. Então, o senhor Alcott está perguntando se ele, apesar desses ensinamentos censuráveis, estava apto a ser instrumento. Resposta do mestre. Ah, sim, vou ler a pergunta de novo. Ela estava certa em pensar que o senhor Leadbeater divulgava ensinamentos censuráveis e não estava apto para ser um instrumento dos mestres? Não. Onde poderemos encontrar instrumentos perfeitos nesse estágio de evolução? Então, de novo, vem a história de que é um experimento e que eles usam os melhores disponíveis. Olha, eu não sei quantas vezes já repeti isso aqui hoje, eu acho que você já deve estar cansado. Deveríamos reter o conhecimento que beneficia a humanidade simplesmente por não termos instrumentos perfeitos para transmiti-la ao mundo? Então, o Alcott insiste. Então, não é verdade que um ou outro entre eles estava enganado ou sob algum fascínio? Decididamente não. Desejo que você declare isso publicamente. E aí ele foi lá e publicou o artigo. É a razão de ser da sua publicação. Pergunto, alguma dúvida até aqui? Temos apenas uma pergunta do YouTube. Por favor. Rogério Bezerra, quando se fala que quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparecerá, é literalmente um ser como mestre ou o nosso eu superior? Essa frase se refere ao mestre. Em geral, a descoberta do eu superior Isso, é é literalmente um interna. ser, é literalmente um ser como mestre ou o nosso eu superior? É que o mestre é um espelho do eu superior. Enquanto o discípulo não consegue ter acesso ao seu próprio ser interior, ele precisa do mestre como espelho para fazer a curva. Suponhamos que nós estamos de um lado da parede e o eu superior está da outra. Não sei se fui muito longe. Eu preciso de um espelho para enxergar o outro lado. Esse espelho é o mestre.
que eu ainda não consigo ver através da parede. O Antacara não está suficientemente desenvolvido. Mal comparando, numa analogia, a telepatia é feita em duas salas separadas, numa gaiola Geiger, para ter absoluta certeza de que isso é um experimento científico, para ter certeza que não estão transmitindo por alguma via eletromagnética. E o baralho Zener, não sei se vocês estudam essas coisas, isso é a disciplina chamada parapsicologia, certo? A coisa mais exaustivamente comprovada em parapsicologia é o fenômeno da telepatia. Suponho que vocês saibam esse beabá da parapsicologia. É o terceiro objetivo da sociedade da qual ela se tornou vanguardista. Ela estimulou que essas pesquisas ocorressem. A senhora Blavatsky deu a vida, ou parte da sua vida, porque ela diz no capítulo 8º da Constance Masmacher e as Memórias, como foi escrita a doutrina secreta, que ela encurtou sua vida por uma série de materialização de fenômenos, de xícaras. Vocês podem ir lá no museu, lá na Sociedade Teosófica de Arma, encontrar as xícaras, prataria, coisas que ela materializava aqui e ali. O que ela mais gostava era de desmaterializar uma aliança de alguém e rematerializar dentro de uma almofada. Ela dava uma tesoura e diz, abre a almofada que está lá dentro. Por quê? Porque aí dá para ler o nome. A aliança é gravada, certo? Ou então o casamento de vocês foi fajuto, certo? O nome está ali, certo? Então dá para saber a quem se dedicou aquela aliança. Ela gastou toda a energia vital nisso e encurtou. Ela morreu antes de completar 60 anos. E ela não aconselhava a mediunidade de fenômenos ou de materializações. Aliás, ela não aconselhava nenhuma mediunidade, por causa do consumo de energia ou da invasão dos elementais, toda aquela história que eu não vou repetir de novo. Mas, de modo geral, os poderes psíquicos trabalham com energia e têm um consumo. Isso é outro motivo de que não se deve querer acelerá-los. Está certo? O que não quer dizer que não se estude o assunto, como diz o parágrafo 10 do Aos Pés do Mestre. E diz assim, tu deves estudar profundamente as leis ocultas da natureza e, quando as conheceres, organiza a tua vida de acordo com elas, utilizando sempre a razão e o bom senso, ou seja, quando a pessoa estiver pronta. Ok? Pergunto se eu posso entrar naquele assunto da materialização do mestre. Aí ele realmente usou seus poderes. Sim, sem mais Tu tens perguntas. aí as fotos? Não tem? Não tem? Mas que barbaridade! Como que tu tem coragem de me dizer uma coisa numa hora dessa, que na hora de chover vai faltar água? Então, vou te mandar as fotos para tu colocar aí para o pessoal, Tá bom. ok? Bom, não que seja grande coisa, porque o prédio, vamos ser claros, está tomado por outras funções, mas era o que o Alcott chamava de lamazeria. Ok? Por quê? Porque os lamas tibetanos, de certa forma, ocupavam o corpo da senhora Blavatsky. Aí tem uma discussão se isso era mediunidade ou não, às vezes se materializavam. Tá? Enfim, mas vou mandar para vocês, então, as fotos do lugar na oitava
como se chama? 8ª Avenida, desculpa, e 47ª Street, rua. É uma esquina lá em Nova York que eu visitei e achei que deveria fotografar para você. Ok? Então, estou mandando aí para você, ou mais especificamente para o Felipe mostrar para você, essas fotos que eu tirei em Vancouver agora, não, em Nova York, no caminho para Vancouver, no mês de julho. Tá certo? Vamos dizer que estão quentinhas no forno. Faz sentido? Nós estamos em novembro, ou em julho, 4 meses atrás, ou menos que isso, que era fim de julho. Alguma dúvida até aqui? Espero que não, né? Então tá aí o Gotham Gifts, que é um nome alusivo, acho que é o Batman, sei lá. São os indianos que estão vendendo quinquilharia numa lojinha ali embaixo, mas ela morava no segundo andar. Tá certo? Acho que eu mandei a planta baixa também, mas mostra primeiro, aí não pode entrar, mostra aquela da polícia, ó. Isso é o New York Police Department, só para vocês verem que eu estava em Nova York mesmo, não foi aqui em Taguatinga que eu tirei a fotografia, tá certo? Ok? Mas quando eu cheguei lá, o pessoal achou que eu era louco. Quando eu comecei a perguntar se eles sabiam que a Blavatsky e o Walcott tinham morado ali no segundo andar, eram fundadores da Sociedade Teosófica, que aquilo era um lugar de visitação e interesse dos membros, os caras me olharam como se eu fosse um terrorista. Eu aproveitei para comprar alguma coisa. Acharam que eu estava batendo os pinos mal aí na cabeça, tá certo? Então, nessa história, eu saí de fininho depois de comprar alguma coisa, trouxe uns balangandãs aí, cópia da Estátua da Liberdade. Então, desculpe. Nesse caso, o Alcott define que o Mahatma se materializou. Vou ler só um trecho. Vou ler aqui para vocês a História da Sociedade Teosófica, volume 1, de autoria do Coronel Alcott. Esse é o livro que o Coronel Luiz Henrique tem que ler, porque é o equivalente de escalão de coronel para coronel. Aí não tem moleza, tá certo? Página 350 diz assim: mestre estava materializado, ele não vou ler tudo porque toma tempo. Né? De repente, o mestre apareceu de uma luz brilhante e se materializou. O nome do capítulo não é só para o Coronel Luiz Henrique, é. Todo mundo pode ler pelo menos o capítulo 24, a projeção do duplo. Quem gosta de fenômenos vai adorar o livro do Coronel Alcott, porque ele gostava de pesquisar esses assuntos e foi assim que ele conheceu a Blavatsky. Quem leu a história do espiritismo do Conan Doyle, autor do Sherlock Holmes, vai encontrar a descrição do momento em que os dois se conheceram na mansão, na fazenda do Zé em Vermont. De repente pensei, e se isso for apenas uma alucinação? Ou seja, o mestre está ali na frente dele. E se Blavatsky lançou um encantamento hipnótico sobre mim? Eu gostaria de ter algum objeto tangível para provar a mim mesmo que ele realmente esteve aqui. Algo que eu pudesse tocar para depois que ele partir.
O mestre sorriu gentilmente, como se estivesse lendo o meu pensamento, e desenrolando o fetal, o turbante, o tirou da cabeça graciosamente, me deu e, adeus, sumiu. Sua cadeira estava vazia, eu estava sozinho com minhas emoções. Não totalmente sozinho, porém, pois sobre a mesa estava o turbante bordado, uma prova tangível e duradoura de que eu não tinha sido enfeitiçado ou enganado psiquicamente, e sim que estive face a face com um dos irmãos maiores da humanidade, um dos mestres de nossa embotada raça de pupilo. Olha, eu fiz questão de conferir pelo menos o lugar, mostrei a foto e também vi o turbante lá na Índia conservado até hoje. Bom, alguém pode dizer, de repente, olha, o turbante qualquer um faz aquele pano e manda bordar uma letra M, de fato. Mas para o Walcott, aquilo surgiu como uma prova pessoal para ele ter força para abandonar tudo e ir para a Índia naquele ano. Em 1879, ele abandonou a vida dele nos Estados Unidos, esposa, filhos, verdade que ele já tinha idade, os filhos eram crescidos. Não sei se ele esperava que fosse voltar. O fato é que essa volta nunca aconteceu, mas ele se jogou de mala e cuia, como dizem lá no Sul, e foi para a Índia. Esse foi um ato de ausência de apego a seu passado. Célia, é proibido fotografar o turbante, dizem que tira a cor dele, não sei o que, o flash, etc. Mas teve um brasileiro que trabalhava na Rede Globo, eu não vou dar o nome dele para não constranger mais ainda. Como esse turbante era posto no quarto da doutora Beza, tal como ela usou enquanto vivia, e ainda assim era o mesmo quarto em que antes o coronel Walcott teve a experiência na materialização dos Mahatmas, porque é o quarto da presidência, e ela foi sucessora dele. E tem um armário com um espelho. O que o brasileiro fez? Tcharam! Tirou a foto pelo espelho, fez de conta que estava fotografando. Coisas que eu não vou explicar para vocês o que se chama jeitinho, que é difícil de traduzir no dicionário. Fotografou o armário. Para todos os efeitos, ele tinha fotografado o armário. Mas ele espelhou pelo armário, o ângulo foi escolhido. Então, essa foto eu tenho, certo? Mas é uma foto não oficial do turbante do mestre Moria, tá certo? Que dia tu disseste que nós tínhamos parado? 22 de junho. Vamos ver se eu termino o mês de junho. Tem embalo para isso? 21. Tu tinha comentado, de repente queria começar pelo dia 21. Ah, é? Não, mas eu acho que o 21 já tinha sido. Imaginais que... Bom, então vou pegar o 21, porque é um tema próprio da reunião de hoje. Nenhum de nós deve ser cego a ponto de supor que seja esta a primeira vez que entra em contato com a teosofia. Seguramente percebereis que isso equivaleria a dizer que os efeitos advêm sem causas. Voltei para o Meditações, certo? Excertos das Cartas Mestre Sabedoria. Estou na página 119, passando a 120. Sabei, pois, porque seguramente percebereis que isso equivaleria a dizer que os efeitos advêm sem causa.
Isso seria negar a própria lei do karma. Sabei, pois, que de cada um de vós depende o lutar daqui por diante pela aquisição da sabedoria espiritual, nesta e na próxima encarnação, quer sozinho, quer em companhia de vossos atuais coassociados. E grandemente ajudados sereis pela simpatia e aspirações mútuas. Minhas bênçãos a todos que as merecerem. Aí vem o 22. Imaginais que a verdade vos foi mostrada só para a vossa vantagem, que rompemos um silêncio do século para proveito apenas de um punhado de sonhadores? Vocês entenderam? No anterior, ele está dizendo que a sociedade foi fundada por um grupo de pessoas seletas que tinham um karma favorável para ter contato com a teosofia nessa vida. Mas no parágrafo seguinte, ele diz que a sociedade não foi fundada só para ficar olhando o próprio umbigo, é para distribuir isso para o mundo. Esse é o Dharma da sociedade. Que rompemos um silêncio dos séculos para proveito apenas de um punhado de sonhadores. As linhas convergentes de vosso karma vos trouxeram a todos e a cada um para esta sociedade, que é como que um foco comum. Nós estamos aqui homenageando 150 anos desse trabalho, de trabalhar pelos 3 objetivos, que é o foco comum que os mestres esperam de nós, a fim de que possais, cada qual de vós, auxiliar a elaborar os resultados das iniciativas interrompidas em vossa existência anterior. Então, nós estamos dando fluxo ao nosso Dharma a partir de um karma favorável de ter acesso ao ensinamento teosófico nessa vida. 23. Porque esse é o capítulo da simpatia, que não sei se é uma boa tradução em português, sympathy. Está mais como uma sintonia, um foco comum, como ele está dizendo aqui, entre o mestre e o discípulo, entre a sociedade e a humanidade, ok? Ou melhor, até entre a fraternidade e o mundo através da sociedade teosófica. Ele não disse que é o único foco ou que é a única fonte de teosofia no mundo, porque já existia em Alexandria os neoplatônicos, já existiam os mistérios egípcios nas pirâmides, já existiam os mistérios de Eleusis na Grécia, e sem falar todas as escolas hinduístas e budistas ao longo dos milênios. Suponho que vocês saibam também do cristianismo esotérico. Já falei para vocês, mas ele é perseguido a partir do século VI. Já começa a complicar no século III. Número 23. Somente o progresso do indivíduo no estudo do conhecimento arcano, portanto, aí ele está se referindo a essa sabedoria ou filosofia esotérica ou hermética, milenar, que aparece em todos os povos, seja no Egito, que é hermética, seja na Cábala, que é judaica, porque Moisés foi iniciado nos mistérios egípcios, foi criado como sendo o filho do faraó, ou melhor, neto do faraó. E está escrito em Atos 7:22, que era conhecedor de toda a ciência dos egípcios e poderoso em suas palavras e obras. Então, ele tinha os poderes ocultos desenvolvidos por essa tradição de mistério. A partir de seus elementos rudimentares, vou ler de novo,
Somente o progresso do indivíduo no estudo do conhecimento arcano a partir de seus elementos rudimentares, karma, reencarnação, evolução, a existência do homem perfeito, toda essa história que nós estamos aqui sempre repetindo, conduz gradualmente a compreender nossos propósitos. Melhor, conduz o indivíduo. Então, nós entendemos o que os mestres querem fazer com o mundo. Só assim, e não de outro modo, esse estudo fortalecendo e refinando os misteriosos elos de simpatia entre homens inteligentes. Simpatia aqui é quase telepatia, é pelo menos sintonia. É uma tradução duvidosa do inglês, certo? Talvez empatia fosse melhor. Fragmentos temporariamente isolados da alma universal ou da própria alma cósmica. Os integra na harmonia total. Uma vez estabelecido isso, só então essas simpatias despertas, na verdade, para ligar o homem com essa cadeia de energia que une o cosmos material e imaterial, o passado, o presente e o futuro, e estimula suas percepções até o ponto de claramente alcançar não meramente todas as coisas da matéria, mas também as do espírito. Foi em 24 de junho. 25. Ó meu pobre e desapontado amigo, se estivesses já tão avançado no caminho que essa simples transmissão de ideias não fosse estorvada pelas condições da matéria, e a união de vossa mente com a nossa impedida pelas suas induzidas incapacidades. Tal é desventuradamente a grosseria herdada e autoadquirida na mente ocidental. Não estamos treinados na meditação, certo? Não faz parte da cultura. Que é agora quase impossível tanto a eles compreenderem como a nós expressarmos na própria linguagem algo desse delicado e aparentemente ideal mecanismo do cosmos oculto. Até certo ponto, essa faculdade pode ser adquirida pelos europeus por meio da meditação e do estudo, porém, isso é tudo. Então, particularmente naquela época, estava difícil fazer a ponte entre o Oriente e o Ocidente. Meta da Sociedade Teosófica, ou seu Dharma. Número 26. Como Eloriana, ela tem que ganhar seu direito. Os resultados finais da temida prova dependem dela e do cômputo de simpatia que por ela alimentem seus dois irmãos, da força e poder da vontade deles a ela, enviados por ambos, onde quer que ela esteja. Sabei, irmão, que um tal poder de vontade, fortificado pelo sincero afeto, a rodeará de impenetrável forte escudo protetor, formando pelos bons e puros desejos de duas almas imortais, e será poderoso na proporção da intensidade de seus desejos de vê-la triunfante. Então, o mestre Serapis parece estar indicando uma maneira de proteger magneticamente, eu suponho, a senhora Blavatsky. Temos que ver o contexto da carta. 27. Tenha confiança em vós próprios, como nós a temos em cada um de vós, pois não existe um único membro da Sociedade Teosófica isento de elo conosco. Vou ler de novo para aqueles que já estão
adormecidos pela sonoridade da minha voz. Minha esposa diz que ela é imbatível para fazer o pessoal dormir, certo? Às vezes ela pede para eu ler alguma coisa e apaga. Então, aqui está. Tenha confiança em vós próprios, como nós a temos em cada um de vós. Pois não existe um único membro da sociedade isento de elo conosco. Quer dizer, se filiou, está no karma deles também. Por quê? Porque eles renunciaram ao nirvana para dar isso aqui à humanidade. Se eu apoio, automaticamente algum elo a esse dharma eu gerei. Claro que esse apoio não é só assinar o papel ou mandar um dinheiro. É vibrar em sintonia com esses objetivos. Não escolhemos cada um de vós porque de vós precisamos. Tendes necessidade uns dos outros e nós de todos vós. Então, ele está tentando mostrar como o elo de apoio faz diferença, seja para proteger o trabalho da Blavatsky, seja para proteger a causa da fraternidade universal. 28 de junho, devereis saber, como simples membro e muito mais como um dos diretores, que podeis ensinar a adquirir força e conhecimento espiritual, a fim de que o trabalho recaia em vossos ombros e as tristes vítimas da ignorância aprendam de vós a causa e o remédio de suas dores. Isso é mais profundo do que parece, né? Mas a ignorância é a causa do mal. Isso eu também tenho repetido à exaustão, principalmente na minha tese. E o pobre do meu orientador não aguentava mais. Eu repeti 3 vezes, ele disse que isso não era acadêmico, repetir. Se a minha experiência é que a gente não repete, as pessoas esquecem. Ah, essa é a minha experiência como professor. Acautelai-vos, pois, diz o 29, contra o espírito falho de caridade, pois que ele se levantará como um lobo faminto em vosso caminho e devorará as melhores qualidades que de vossa natureza têm brotado para a vida. Se eu não estou em sintonia com o sofrimento dos outros, o serviço, a caridade, o nome que vocês queiram dar, não acontece. Número 30. O homem, no fim de tudo, é vítima dos que o rodeiam, enquanto mergulhado na atmosfera da sociedade. Aqui me parece que é o mundo em geral. Nós podemos nos sentir ansiosos por ampará-lo e ter nisso interesse, porém, ao mesmo tempo, acharmos-nos tão incapacitados para fazê-lo como alguém que vê um amigo a debater-se num oceano tempestuoso sem nenhum barco perto para utilizar e sentindo a sua força pessoal paralisada, por mais forte que seja a mão que o detém. Ou seja, a dificuldade de ajudar o outro se ele também não souber ajudar a si mesmo. Os mestres não podem cruzar aquela linha que eu falei, as 4 linhas do jogo de futebol. Não podem entrar em campo. Então, eles podem dar dicas, mas somos nós que temos que nos erguer e ir na direção deles. Perdoem a repetição mais uma vez. TT? Ei, Ah, ela está ali, ó, está ali. pois não, Ricardo. Estamos Não aqui. sei se tu queres conduzir as perguntas ou se o Felipe tem mais alguma. Eu acho que estamos chegando no tal do horário. Fiz a homenagem que tu me pediste à sociedade e aos fundadores.
Não sei se tu tens algo a acrescentar ou comentar. Eu tenho sim, gostaria que continuássemos a homenagear os fundadores na semana que vem. Estaremos ainda no prazo. Bom, vamos lá. Vou meditar em que mais nós podemos acrescentar. E, enquanto isso, a gente vai desenvolvendo passagens das cartas dos Mahatmas. Excelente, Ok? excelente. Nossa eterna gratidão e para a próxima teremos mais perguntas, só certamente. Tá chegando algumas aí, eu acho. É que Ah, eu o não pessoal estou querendo, agradecendo. O pessoal está agradecendo. eu não estou querendo entrar no próximo tema para não quebrar a sequência. Sim, mas, Ricardo, esse tema é inesgotável, não é? Isso é E é verdade. fascinante, porque estamos falando dos mestres que inspiraram a fundação da nossa amada, estimada ST. Sem eles, nós não teríamos conhecido o Ricardo. Bom, eu vou fazer uma síntese disso também no dia 17. Eu acho que todo mundo vai receber esse convite, mas se o Felipe quiser fazer o convite oficial agora, vai ser na sede da sociedade, vai ser híbrido. Então, gente, segunda-feira vai ser híbrido. O horário, Ricardo? Só um Mesmo segundinho, eu vou horário mostrar aqui, da peraí. atividade, 19h30, porque agora nós terminamos por isso, não é? Uhum. Por favor, Felipe. Vou mostrar aqui para o pessoal. Estão conseguindo ver? Sim, Sim, celebração de 150 anos da Sociedade Teosófica, segunda-feira, 17 de novembro, às 19h30. Só não poderei com vocês dividir online o bolo. O bolo ainda não sei passar. E a gente vai Olá. compartilhar nos grupos também, porque ó, deixa eu aumentar aqui, tá aqui, né? Quem quiser ir presencial na sede da Sociedade Teosófica, o endereço, e também vai ser transmitido pelo Zoom e YouTube, às 19h30, dia 17. 844-6637-6545, é isso? 8545. Ah, viu? Já não passo no exame. Ricardo. Deixa eu mostrar também. Deixa eu abrir. Só um segundinho, pessoal. Aqui, achei. Para o pessoal que tiver interessado, no curso de Eneagramas e seus subtipos Todo mundo Do já Dr. sabe Ricardo Lima, disso. sexta-feira, 5 de dezembro, vai ser online às 19h30. E aqui também tem um acesso via Zoom, né? E também a gente vai compartilhar ali os dados para entrar em contato com o Ricardo, que também vai ter o curso sábado e domingo, né, Ricardo? É Todo isso? mundo já sabe disso, não te preocupe com isso. É? Muito obrigado, Felipe. Podemos passar para a nossa meditação de encerramento, Por favor. observando a respiração. Bom, primeiro uma coluna ereta, em uma posição dentro do possível, estável e confortável, com a respiração serena e profunda. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade,
Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Santo, namastê. Gratidão, meu irmão Ricardo, e a presença de todos, a loja agradece. Até a próxima. Tchau, boa noite a todos.